Você já reparou quais são as formas como o mundo tenta chamar a nossa atenção? Existem duas. Uma delas é a tentação apelativa, que tenta nos fazer sentir inveja, cobiça, mas também existe uma outra estratégia que está se tornando cada vez mais usada nos dias recentes, que é a consolação mundana, que apesar de parecer mais inofensiva, é também muito perigosa e cristãos devem estar alertas para não caírem em nenhuma dessas. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar explorando o que significa cada uma delas e como a gente pode, à luz da palavra de Deus, estarmos firmes para não cairmos. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje a gente está entrando nesse assunto que é cascadura, mas que vale a pena porque é importantíssimo a gente estar falando sobre isso. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo, porque esse canal existe para abençoar mulheres cristãs a estarmos crescendo e florescendo na palavra de Deus. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. Então, recentemente eu estava ouvindo um sermão que me fez pensar bastante sobre essa questão das consolações do mundo e as consequências disso na vida cristã. Esse sermão foi por Ben Merkle, ele é presidente de universidade, ele também é pastor nos Estados Unidos, e ele pontuou quais que são as diferenças no marketing que a gente foi vendo nesses últimos anos. Então, para a gente recapitular, se você tem mais de 15 anos, você provavelmente se lembra de revistas, anúncios, filmes, em que todas essas formas de mídias, digamos, todas elas, as modelos, as artistas, eram necessariamente as mais bonitas que se poderiam encontrar. Tinham que ser mulheres que fossem, entre aspas, perfeitas, porque a razão de existir aquelas propagandas, aqueles anúncios, era para que outras pessoas vissem algo perfeito, se imaginassem naquela situação e comprassem seja lá o que for que eles estivessem oferecendo. E para a gente dar um nome, a gente vai dizer que isso daí é a tentação apelativa. E a gente vê essa tentação apelativa até hoje em alguns comerciais, só que tá ficando cada vez menos popular, ou seja, não é mais a tendência fazer propagandas desse jeito. Então a abordagem está mudando e logo mais a gente vai falar disso. Mas esse padrão antigo que a gente via modelos que estavam abaixo do seu peso ideal, muito Photoshop tentando deixar elas perfeitas, todas essas coisas, a gente conseguiu perceber bem rápido qual que foi a consequência disso nas espectadoras. Muitas mulheres olhavam para aquilo e sentiam inveja. E, por um lado, era basicamente essa a razão de existir. De dar esse sentimento nas mulheres, delas quererem algo que elas não conseguem alcançar. E também, logo, a gente percebeu que aquelas que tentavam se sacrificar para conseguir alcançar aquilo, muitas caíam em bulimia, anorexia e várias outras coisas que só mostravam o quanto é vazio todo esse estilo de vida que eles estavam promovendo. E a gente olha para aquilo e a gente percebe hoje de uma maneira bem fácil. Aquilo era uma beleza fabricada. Mas aí a abordagem mudou. Mas vamos notar uma coisa interessante? Essa tentação apelativa, ela tenta fazer a gente infringir o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás o cônjuge do teu próximo, a casa, os servos, todas as coisas que pertencem ao próximo. Esse mandamento nos diz para não cobiçarmos. E o que essa tentação apelativa fazia era tentar a gente violar justamente isso. Então, por um lado, a gente vê esse extremo de uma tentação apelativa. Mas aí tem o outro lado. E antes da gente falar dele, a nossa pergunta do dia vai ser: você já percebeu consolações mundanas? Comenta aqui embaixo pra gente ver mais exemplos e pra gente estar aprendendo mais umas com as outras. Então, vamos falar sobre esse segundo ponto, que são realmente as consolações mundanas. E como que a gente chegou aqui? Bom, muitas pessoas começaram a olhar para a tentação apelativa e perceberam que aquilo estava errado, que não era saudável pessoas estarem abaixo do peso, não era um estilo de vida que deveria estar sendo promovido. Então aconteceu que muitos países até começaram a proibir propagandas em que as modelos estivessem abaixo do seu peso ideal. Mas acontece que muitas agências de marketing, várias coisas desse tipo, ao invés de olharem para esse antigo padrão, se arrependerem de terem promovido
coisas como aquela e todas as consequências que vieram ali dentro e buscarem promover algo que fosse realmente saudável, eles tiveram outra abordagem. Eles escolheram se rebelar contra tudo aquilo que se referia a essa primeira abordagem. Até mesmo os resquícios de beleza, eles tentaram se desfazer disso. E o ponto aqui é, continuam sendo as mesmas pessoas ditando o jogo. Ou seja, são as mesmas pessoas que estavam promovendo essa tentação apelativa, agora elas estão promovendo uma consolação mundana. Continuam sendo as mesmas pessoas que odeiam a Deus, as mesmas pessoas que não servem ao Senhor Jesus Cristo, as mesmas pessoas que não se arrependeram do antigo padrão que elas estavam promovendo. Agora elas estão simplesmente se rebelando contra todo aquele antigo padrão e tentando promover algo que é o completo oposto. Então é isso que nós estamos vendo, como o Ben Merkle pontuou. De um lado, nós temos a tentação apelativa, essa insinuação, e do extremo oposto, nós temos a consolação mundana. Por exemplo, você já esteve no shopping ou talvez comprando na internet e percebeu que tá tendo um número crescente de modelos que são acima do peso? E isso não em lojas que sejam plus size, nem uma forma de anunciar para tentar alcançar um novo público para aquela marca, mas simplesmente usando isso como uma tentativa para se desfazer do antigo padrão, ou seja, realmente puxando para ir para o extremo oposto. Isso está sendo levado a tal ponto que até mesmo homens estão sendo modelos para roupas femininas. Então a pergunta fica, aonde foi parar a beleza? E com isso, eu não tô querendo em momento nenhum dizer que aquela beleza fabricada era real. Nós sabemos que aquilo não é realidade e aquilo não é belo. Mas o que eu tô pontuando é que na tentativa de mudar o antigo padrão de beleza, simplesmente se tornou uma rebeldia completa que está se tornando um esvaziamento completo de uma beleza real. Porque, como a gente falou antes, essa nova abordagem, ela não vem de um coração arrependido. Ela vem de rebeldia. Mas aí tem outra coisa. Você já reparou que essas novas propagandas desse extremo oposto, elas não nos fazem nos sentir mal? Ou seja, a gente se sente extremamente bem ao ver uma propaganda assim? Aí a gente tem que parar para pensar. Qual que é o objetivo de propagandas assim? Trazer uma consolação mundana. Mas como tudo na nossa vida, uma vez que nós somos crentes no Senhor Jesus, nós devemos parar para pensar. Será que a lente da palavra de Deus deve nos fazer pensar de forma diferente acerca disso que está sendo forçado para nós? E a gente pode ver isso, por exemplo, em Provérbios 27, versículo 6, que diz assim: Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. De certa forma, essas novas propagandas estão dando beijos enganosos na gente. E não são só propagandas que fazem isso. Muitas vezes até músicas que às vezes servem como terapias matinais pra gente, às vezes a gente não tá se sentindo tão empolgado, então a gente coloca uma música que seja extremamente positiva, a gente vai acordar, vai dançar e vai pensar assim, uhul, agora eu consigo viver o meu dia, agora eu tô bem, só que é aquela animação que dura 30 minutos. E aí também filmes que às vezes falam assim, não, siga o seu coração, você é perfeita do jeito que você é. Ou então às vezes a gente vai conversar com pessoas que não são crentes e elas vão dizer coisas do tipo, não deixa ninguém se meter no seu caminho, seja a você autêntica, não mude por causa de ninguém, continua sendo do jeito que você é. E a gente vê isso recentemente em quase todos os lugares, porque o mundo está tentando nos dar um consolo fora da palavra de Deus. Mas todo consolo que não está fundamentado no Senhor Jesus vai ser vazio e vai nos levar à destruição. E a consequência disso é que essa consolação mundana acostuma pessoas com algo tão não saudável que faz com que algumas pessoas olhem para a palavra de Deus, para a Bíblia, e pensem que a Bíblia é dura demais, exigente demais. E isso porque a Bíblia nos confronta, a Bíblia confronta o nosso pecado, a Bíblia nos diz o que nós estamos fazendo na nossa vida que é pecado. O Evangelho em si, ele diminui o nosso ego. Porque nós sabemos que quem deve ser engrandecido em nós não somos nós mesmas, mas sim o Senhor Jesus. Como João Batista disse, convém que ele cresça e eu diminua. Para que nós possamos ser salvos, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, e isso é doloroso.
Nós não nos sentimos bem com nós mesmas quando nós estamos de frente com os nossos pecados. Mas no momento que nós confessamos cada um deles e pedimos a Cristo o perdão, Ele promete que vai nos limpar de toda iniquidade. Então, muitas pessoas estão sendo treinadas a não quererem passar por esse processo. E essa está sendo uma estratégia sutil de Satanás para que muitas pessoas, até mesmo aquelas dentro da igreja, achem que a Bíblia é muito dura, muito exagerada, muito ofensiva. E aí essas pessoas acabam vivendo sem a palavra de Deus na vida delas. Outra consequência, a consolação mundana inibe pessoas de experimentarem uma transformação real por Jesus Cristo em suas vidas. Por exemplo, imagina uma mulher que acabou de se casar e ela sabe que às vezes ela tem uma tendência de ser um pouco grossa em alguns momentos. Mas então o mundo, com todas as suas mensagens de todos os lados, grita nos ouvidos dela dizendo: você tem que ser a você autêntica, não deixe ninguém tentar te mudar, seja do jeito que você é perfeita do jeito que é. E todas essas mensagens, acaba que a consequência disso vai fazer com que ela pense: bom, agora todo mundo tem que me engolir porque eu estou sendo a eu autêntica e a eu autêntica é uma mulher grossa. E como resultado, essa mulher não vai experimentar a maravilha da humildade e não vai experimentar a transformação de Cristo na vida dela. Ela vai estar sendo inibida dessa bênção. Então por isso que a gente tem que lembrar das palavras de Provérbios. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. E para todas aquelas pessoas que reconhecem a lealdade da palavra de Deus, não vão aceitar falsas consolações baratas. Então, minha irmã, para de ouvir consolações mundanas. Para de ouvir os conselhos de pessoas que odeiam a Deus. Essas pessoas estão dando beijos enganosos. Porque todas essas falsas consolações são o oposto do que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que nós precisamos nos esforçar, perseverar na fé. O caminho da cruz é um caminho de humilhação. Porque toda exaltação só vem depois de uma humilhação. E a gente vê isso, por exemplo, em Romanos 5, quando o apóstolo Paulo ele diz para nos gloriarmos nas nossas tribulações, porque a tribulação produz paciência, paciência, perseverança, perseverança produz caráter. E a gente vê isso também em Tiago, no 1º capítulo. Então a gente vê esse padrão da Bíblia nos dizendo que essas coisas que nos deixam desconfortáveis, que são sofrimentos, tribulações, elas criam perseverança e caráter. Então a gente tem que aprender a valorizar essas coisas. E por que será que muitos cristãos caem nessas consolações mundanas? Porque elas agradam o nosso ego. Mas da mesma forma como por trás do beijo de Judas estava uma cruz, por trás dos beijos enganosos do mundo está a morte espiritual. E essa morte acontece pelo orgulho e pela falsa segurança. No mundo, existem essas duas abordagens, a tentação apelativa e a consolação mundana. Mas na palavra de Deus, nós somos oferecidas algo muito melhor. Nós podemos encontrar aquele que é o mais belo de todos, o Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, que é aquele que prometeu deixar conosco o Consolador, o Espírito Santo, que nos consola segundo a verdade. E a verdade de Cristo derruba os ídolos do nosso coração, especialmente quando algum desses ídolos é o nosso ego. E se você quiser aprender mais sobre isso, clica nesse vídeo aqui para você ver outros ídolos que derrubam mulheres cristãs. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.